Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É uma alegria imensa de estar aqui. Estava dizendo para o nosso irmão Lilo, as pessoas que não me conhecem, foi uma luta e continua sendo uma luta muito árdua para chegar até aqui. Mas eu agradeço a Deus por tudo. Em primeiro lugar, o nosso pastor Ailton, que amorosamente me permitiu ser professor das Tia Debe. Ao querido pastor Nadejaco Saraiva, nosso diretor, que tem aberto esse espaço para a gente escrever e incentivado. Meu amigo Givanildo Hermano, de mais de 30 anos, veio o rosto dele assim jovem, mas já é meio caminho. Pula essa parte. Pula. O Alto Salles, evangelista Alessandro Barreto, evangelista Enoque Barros e os demais queridos irmãos. A paz do Senhor para vocês. Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, em haver autorizado a nossa vinda até aqui. Agradecer ao nosso querido irmão Willames, que é o gerente desta casa, e parabenizar não só a ele, mas toda a equipe aqui da CPAD. Sempre que adentramos nas portas dessa casa, somos muito bem recebidos. Não só eu sei que todos vocês. E eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Agradecer também à editora Beré e à superintendência da Rede Brasil em haver nos escolhido para estar aqui intermediando ou mediando esta palestra. Agradecer ao meu amigo, diretor, pastor Nadejackson Saraiva. Essa palestra aqui, como já foi bem mencionada, é uma iniciativa da CPAD em parceria com a editora Bereia e também com a STADEB. Sinto-me feliz, honrado em estar aqui e gostaria de dizer publicamente que, como o professor Saulo disse, nós já o conhecemos há mais de 30 anos e foi através deste servo de Deus que eu aprendi a amar a Bíblia e a teologia. Quando eu era bem novo convertido, eu tinha aceitado Jesus, 1 ano de crente, servindo a Jesus, aí eu casei e fui morar no outro bairro e conheci o professor Saulo na congregação em Muribeca. Comecei indo à escola dominical e muitas vezes ele era convidado para dar o esboço e ele trazia aquelas informações históricas, geográficas, e eu ficava procurando na lição para lá e para cá. Onde é que ele foi buscar isso, né? E assim eu posso dizer publicamente que o professor Saulo é um amigo e Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo no início da minha fé e através desse homem de Deus que eu aprendi a amar a Bíblia, a teologia, e para mim é uma honra estar aqui mediando essa palestra com o senhor. Muito bem, espero em Deus que seja muito proveitosa, né, para todos nós, e vamos falar sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Eu diria que esta obra, ela veio numa boa hora, num bom momento, né, principalmente esse momento em que Israel está enfrentando muitos conflitos, guerras, ameaças, e é sempre bom, necessário, importante nós estudarmos sobre Israel e também sobre a igreja. Então quero parabenizá-lo, professor, por esta excelente obra, não é? É uma excelente obra que vai abranger vários temas teológicos, escatológicos, e todos aqueles que adquiriram esta obra poderão comprovar isso. Nas quartas-feiras na Rede Brasil, no programa Instantes Finais, nós estamos entrevistando o professor Saulo e é aquele dia que a audiência vai lá para cima. O programa da segunda e da terça perde de feio, viu? E os elogios que eu estou recebendo é só do programa da quarta. Eu acho que eu vou entrevistar o senhor 3 vezes na semana agora. Mas muito bem, professor Saulo Soares, Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. O senhor vai iniciar
o livro falando sobre as alianças. E eu gostaria de, baseado neste capítulo 1, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. Primeiro, o que é uma aliança? E qual a importância de nós conhecermos, estudarmos sobre as alianças entre Deus e o seu povo? Bem, aliança é um pacto, é um concerto. Isso faz lembrar este anel de ouro que a gente tem no dedo. Quando se é noivo, o anel está na mão direita. É uma aliança de noivado. Não é isso aqui, não é uma aliança. Isso é um anel. A aliança é o pacto que se faz, que se comprova com o anel. Quando casa, o anel sai da mão direita para a mão esquerda. O pacto foi aperfeiçoado. Então, o pacto, a aliança, é aquilo que os dois se comprometeram a fazer. E a comprovação é o anel, ou na mão direita, ou na mão esquerda. Portanto, as alianças divinas, elas são fundamentais para se compreender o plano da redenção de Deus. Poderíamos dizer assim, o plano da redenção divina. Aí parecia que estava englobalizando Cristo, não, de Deus. Porque é em Deus que acontecem as alianças. Então, ela fundamenta a compreensão da redenção de Deus. E também mostra a relação que Deus tem com a humanidade, com o homem, é nas alianças. Ela revela a ideia, a fidelidade de Deus para com o homem também. E esta fidelidade, mesmo que haja infidelidade da parte da humanidade, Deus continua fiel com aquilo que prometeu. Isso é aliança. Agora, aliança divina para com Israel é um pouco diferente. Nossa obra trata, primeiramente, das alianças divinas com Israel. E quais são elas? São 5 alianças divinas que Deus tem com Israel, que ele mandou lá, e está na Bíblia. A primeira aliança é a aliança abraâmica. Às vezes até pensamos que aquele sacrifício de Isaac comprova a aliança divina. Não. A aliança de Deus com Abraão tem 2 momentos. Capítulo 15, onde Abraão crer que sua descendência seria como as estrelas do céu. Aí diz a Bíblia, e Abraão creu, ele foi imputado como justiça. Ali é a fé. Vocês já perceberam que a fé, apenas a fé, não comprova nada? A fé só é percebida seguida de obras. Se não existem obras, praticamente não existe fé. Portanto, o capítulo 17 de Gênesis mostra a comprovação da fé de Abraão. Quando Deus manda ele circuncidar todo macho da casa. E também que isso serviria de anúncio a toda prole de Abraão que viria pelos anos seguintes. Observe, Abraão só tinha Ismael e Deus lhe tinha dito que era de Sara que ia nascer um menino. E Abraão chegou em casa e começou a fazer a circuncisão de todos os machos. Então aí comprova a fé de Abraão. Então o pacto de Deus com Abraão é comprovado no capítulo 15, chamado Aliança dos Pedaços. E no capítulo 17 do Gênesis, chamado Aliança da Circuncisão. Qual era a promessa de Deus a Abraão? Primeiro, lhe dar uma terra, lhe dar um filho, lhe dar uma nação, e após essa nação, muitíssimas outras nações viriam. Toda aliança abraâmica, ela é incondicional. As alianças que Deus fez são incondicionais e condicional. Aliança incondicional é aquela que não depende do indivíduo para receber a promessa divina. Deus se responsabiliza por aquilo que promete. Não há um si
Deus diz, vou fazer assim. Aí a pessoa pode esperar. Claro que ela vai sofrer. Claro que ela vai esperar. Uma das maiores lutas das pessoas que têm uma promessa incondicional é a longa espera. Vocês que são ministros sabem disso. Vocês que trabalham na obra sabem disso. Deus promete e há uma longa espera. E nesta longa espera, muitas lutas surgem. Então, a aliança com Abraão é incondicional. A aliança com o povo, os descendentes de Abraão, através de Jacó, é condicional. Há um sim. Por que é condicional? Porque Deus sabia que a descendência de Abraão em Jacó não obedeceria à lei. Ele sabia disso. Porque obedecer à lei como Deus queria era um problema moral, um problema ético. Ora, obedecer à lei civil e à lei cerimonial é uma beleza. Fazer aqueles rituais era fácil. A problemática era obedecer o que estava na consciência, o que está na alma, o que está no coração. E a lei mosaica exigia também esta obediência. E eles nunca obedeceram. Mas por que Deus fez isso? Havia um propósito. É porque Deus faz uma promessa. Claro. Já notaram que Deus faz uma promessa? Sempre o Jacó recebe a promessa. Mas só quem desfruta dela é o Israel. Enquanto ele for um Jacó, enquanto ele for um fazedor de movimento, de coisas que não agradam a Deus, ele não recebe. Depois que ele se converte, que passa tudo para as mãos de Deus, aí a promessa vem. Então, Israel até hoje sofre esta luta desta aliança condicional. Por quê, pastor Nath Jackson? Foi que Deus fez. Através de Moisés, ele deu as leis, lá no capítulo 28 de Deuteronômio. No capítulo, versículo 3 ao 13, há 10 promessas nesses versículos de bênção. E do versículo 30 ao 60, do versículo 20 ao 68, há várias promessas de maldições. As promessas de bênção, diria Deus, se vocês obedecerem, eu vou cumprir. Se não obedecerem, a maldição vem. Então a maldição incluía castigos, perseguições, invasões, destruição de cidades, deportação, feras e até comer os filhos. Vocês sabiam que os judeus comeram seus filhos? A Bíblia registra uma vez lá em Reis, no cerco de Samaria. E a outra vez não está na Bíblia, foi no cerco romano em setembro. Então tudo isso estava dentro da aliança mosaica. Então a aliança mosaica é condicional a um sim. Mas tem mais 3. Houve uma aliança davídica. E qual era a aliança davídica? Segundo Samuel, capítulo 7, 12 a 16. Quando Davi queria fazer uma casa de cedro para Deus, Natã até apoiou, mas Deus mandou Natã dizer a Davi que não era assim. E Davi era homem com as mãos sujas de sangue. Mas que Deus se agradava muito do coração de Davi, de tal maneira que Davi, a casa de Davi, fisicamente falando, seria perpétua. E o trono que Davi andava também seria perpétuo. Ou seja, a descendência de Davi e o trono de Davi seria eterno. 1000 anos depois, o anjo Gabriel aparece a Maria, capítulo 1 de Lucas, versículo 31, 32 e 33. O anjo Gabriel diz assim para Maria: salve agraciada. O resto os irmãos conhecem, mas deixa eu chegar do âmbito da coisa. Ele disse: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó eternamente. Isto é o pacto da vida. Atualmente não tem ninguém reinando no trono de Davi. Não se incomode com isso? O rei esperado está lá no trono de Jeová e vai descer para assumir o trono aqui na terra. Há também a Aliança Palestina, que eu não gosto muito desse nome. Eu uso porque é algo acadêmico, mas não gosto. Seria bom se fosse Aliança de Canaã. Essa aliança aconteceu quando o povo estava nas campinas de Moabe, 40 anos depois que saiu do Egito. Moisés abre a sua boca, eleva a sua voz, e todo o capítulo de Deuteronômio é a aliança palestina. A aliança palestina é a aliança mosaica com acréscimos. Então as maldições
de Deuteronômio, capítulo 28, 20 a 68, ela faz parte da aliança palestina, como também as bênçãos, a posse da terra, mais uma vez. E tem a nova aliança, professor Gil. A nova aliança é uma aliança que Deus fará com Israel, ou já fez, e ela se cumprirá lá, quando Jesus vir em glória. Muito bem, professor. Então, posso dizer que tão importante quanto nós estudarmos a história de Israel, a origem, seria também nós estudarmos sobre as alianças, o pacto de Deus com o seu povo. Não é isso? Outro capítulo, outro tema que o senhor aborda no seu livro, de forma mais específica, no capítulo 3, é o que eu considero uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia e também complexa, que é a profecia das 70 semanas. Sim. Quem ler este livro vai compreender melhor esta profecia. E eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é esta profecia das 70 semanas, o que já se cumpriu, em que momento estamos, o que falta se cumprir. O que é que o senhor pode dizer em poucas palavras sobre esta profecia das 70 semanas de Daniel? O senhor pode ler o versículo para mim, por favor, pai? Sim, por favor. Daniel 9, 24 a 27. Os irmãos vão ouvir o que o professor Givanildo vai ler. Está falando da promessa do anjo Gabriel a Daniel a respeito, que ele estava muito preocupado. Já fazia 68 anos que Israel, ou Judá, estava cativo em Babilônia e Deus estava calado. E Daniel, querendo saber, desejoso de saber, qual seria o fim daquela história. Quando terminasse o cativeiro daqui a 2 anos, o que iria acontecer com o israelita e com Jerusalém? Imediatamente Deus manda o anjo Gabriel e lhe diz. Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a cidade santa, para acabar com as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá mais nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Obrigado. Quero antes dizer aos irmãos, às vezes as pessoas leem as profecias bíblicas e pensam que é algo místico. Não. As profecias não são místicas. Pode ser até enigmática, mas não são místicas. As profecias bíblicas, elas são entendidas mediante 4 pontos. É preciso ter um pouco do conhecimento da história universal, das nações antigas, porque isso envolve a escatologia. Segundo, é preciso ter um pouco de conhecimento também sobre política, porque a Bíblia, as profecias, envolvem política dos últimos tempos. É preciso conhecer as profecias bíblicas, ler as profecias, compreender as profecias. E por último, ter um pouco de conhecimento do avanço da ciência, porque as profecias, elas são entendidas à medida que o tempo passa e a ciência avança e a política da terra se modifica. Aí, à medida que isso acontece, as pessoas vão compreendendo as profecias. Certo? Então, o que o professor Givanildo leu foi uma resposta de Deus. Resposta de Deus ao servo fiel Daniel. 2 homens na Bíblia, ou 3 homens que podemos dizer que oravam e Deus respondia: Moisés, Daniel e Samuel. Quando o anjo diz a Daniel: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo. Estas semanas
para não demorar muito, refere-se, ele queria dizer 70 vezes 7 anos estão destinadas sobre o teu povo. Em outras palavras, 490 anos estão destinados sobre o teu povo. Aí dá 6 momentos, ou 6 bênçãos, que Israel receberá ao final das 70 semanas, ou ao final de 490 anos. São 6 bênçãos. E quando ele olha assim, ele diz assim, o anjo continua e diz, primeiro, 7 anos estão determinados, ou 7 semanas. E isso aconteceu. Quando é que começaria esta semana? Desde a saída da ordem. E há 3 ordens de restaurar Jerusalém nas Escrituras. Mas a única que fala de restaurar a praça da cidade e os muros é em Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8. Ali está mostrando que a ordem saiu em 445 a.C. A somatória de 445 a.C. para se chegar a 490 anos, daria no ano 33 da nossa época. Então, seria o ano 33 que completaria 490 anos, a partir de 445 a.C. Então, as primeiras 7 semanas, ou 49 anos, aconteceu de os muros da cidade serem reedificados e a praça de Jerusalém serem consertadas em 49 anos. O anjo mostra isso para haver um conhecimento da cronologia. Depois ele fala em 62 semanas, que não adianta muito. As 62 semanas é só para separar dos 7 anos. As 7 anos com mais 7 semanas com mais 69 semanas, 62 semanas dá 69 semanas, que são 483 anos. Com 483 anos, o Messias entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Então, completou ali. Mas mataram o Messias. Marcos, lá no capítulo 14, diz, e Jesus apareceu pregando o evangelho do reino. E o que era o evangelho do reino? A mensagem que os antigos profetas pregavam. Esse era o ensinamento. E quando a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, mataram Jesus. 10 e 6 de Mateus, Jesus manda os 70, prega o evangelho do reino, quando ele diz assim aos seus, ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se eu encontrar um samaritano, não pregue. Se eu encontrar um romano, também não. E um grego, também não. Por quê? Porque é apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para gentil. Este era o evangelho do reino. Quando mataram Jesus, que ele foi rejeitado, ele ressuscita e diz em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo. Aí é evangelho da graça, porque envolve toda a terra, pastor. Está envolvido aí. Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É diferente de 10 e 6 de Mateus. Então isso são os 490 anos. Agora, dentro dessa contextualização que ele falou aí, entre a semana 69 e a semana de número 70, está a igreja. Aconteceu a vinda do Messias. O Messias foi morto. Capítulo 12 do Apocalipse. Ali é a síntese da história de Israel. Se os irmãos prestarem atenção, aquele dragão vermelho é os governos de todas as épocas antes do Messias, com Satanás como essência, que é o antissemitismo para o povo judeu, perseguindo a mulher que está grávida, ou seja, Israel grávida do Messias, que dá à luz à criança, mas o dragão não alcança e a criança morre. Porque Israel deu à luz ao seu maior filho, que é o Messias, ele morreu, foi para o céu. Então, versículo 6, os irmãos percebem que o dragão novamente está correndo atrás da mulher, mas ela não está grávida. Ali fala da grande tribulação. Tá certo? Então, resumindo, eu posso dizer que das 70 semanas, já se cumpriram 69. Em 7 semanas, Jerusalém foi reconstruída. Com mais 62 semanas, o Messias foi tirado da terra. Então, eu posso dizer que nós estamos no intervalo de tempo, professor, entre a 69ª e a 70ª. E, no caso, a 70ª
será a grande tribulação. Estou correto? Tá. A grande tribulação já está dizendo, é uma tribulação que envolve Israel. O anjo não disse? 70 semanas estão destinadas sobre teu povo. O teu povo e a tua cidade. Se é sobre teu povo, professor É o povo Alexandre, judeu. é o povo judeu. E se Não a cidade tem é de ser Jerusalém. para a igreja. A igreja já sofre suas lutas, não é? Que é suportar este mundo imundo. Professor, sempre que nós lemos, ouvimos falar dessa profecia das 70 semanas, é muito comum os escritores frisarem apenas esses 3 períodos. Sim. As 7 semanas, as 62 semanas e a 70ª semana. Mas há um fato muito importante que a gente não pode deixar de mencionar. São os 3 anos finais da 69ª semana. Há um momento histórico ali muito importante que o senhor também menciona no seu livro, quando o senhor fala do capítulo de número 4, né? Que é exatamente o ministério de Jesus Cristo, que ocorreu nos últimos 3 anos da semana de número 69. Ah, querido Givanildo, falar sobre Jesus é a coisa mais doce que tem, não é, professor? Olha, falou sobre Jesus de Nazaré. O crente convertido fica emocionado com essa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Jesus entra na história de Israel. Jesus é israelita. Ele entra na história de Israel faltando 3 anos para completar as 69 semanas. Ele chega. E quando ele chega, a Bíblia diz que ele foi carpinteiro. Depois ele vai para o Rio Jordão, é batizado em águas, e o Espírito, ungido com o Espírito, e o Espírito leva ele para o deserto. Observe, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Uma coisa interessantíssima. Isso é outra história que a gente tem no livro de Jesus de Nazaré, o Messias. Mas eu quero dizer que quando Jesus vem, ele começa a operar milagres, começa a operar maravilhas. Mas primeiro, para Jesus fazer isso, Deus ungiu ele. Deus não manda um seu filho para a guerra sem primeiro armar ele. Deus não manda ninguém desarmado para canto nenhum. Primeiro ele arma e manda. Por isso que 10:38 de Atos, Lucas escreve, Pedro diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus de Nazaré teria que lutar com Satanás como homem. Ah, como Deus era fácil, bastava um cocorote e abrir ele do meio. Não era Deus que ia lutar com o diabo, era o homem que ia lutar com o diabo, mas o homem ungido. Por isso que quando Satanás o tenta para ele transformar a pedra em pão, o que é que o diabo queria? O diabo queria que Jesus quebrasse o protocolo. Ah, mas o que significa isso? O protocolo era esse. Um homem pecou, um homem restauraria o homem. Um homem pecou, um homem derramaria o sangue. O sangue, o pecado foi no jardim. Primeiro sangue derramado no jardim. Era o homem que ia para a cruz. E lá na cruz, o homem disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este homem chamado Jesus fez diversos milagres. Eu costumo sempre dizer, professor Givanildo, que uma das maiores lutas de Jesus enfrentando o diabo foi na cruz do Calvário. Porque o diabo, ele não conhece graça, amor e misericórdia. Querido, graça, amor e misericórdia é atributo de Deus. Nem os crentes do Antigo Testamento nem tinha graça, nem amor e misericórdia. Já viu a oração do profeta Jeremias? Alimente ele com sangue, não deixe ninguém escapar, mate o Senhor. Era o amor que eles tinham aos inimigos daquela época. Então nem os crentes do Antigo Testamento, nem os próprios anjos, professor Alcio Salles, tem o Espírito Santo, mas a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito mora na igreja, por isso a igreja tem graça, amor e misericórdia. E Satanás pensava que Jesus era um homem semelhante aos outros, ia cair no conto de vigário dele. E lutou com Jesus de todas as maneiras. Para quê? Para Jesus se envaidecer e quebrar o protocolo. Quando eles transformam a pedra em pão, já pensou se Jesus usasse os atributos divinos para transformar a pedra em pão? Quebrar
no protocolo. Então, cadê o homem agora para morrer pelo homem? Cadê o homem para morrer pelo homem? Então, e na última cartada dele foi terrível, estava no pé da cruz, ali usando as pessoas, porque pense num camarada para usar quem dá lugar. Essa turma aí eu nem quero nem conversa com ele. Então, quando ele estava ali, Jesus estava na cruz, um ladrão da direita e outro da esquerda, todos os dois xingavam, mas parece que o da direita tinha uma consciência, olhou para Jesus e compreendeu que aquele homem era diferente. E ele certamente conhecia a lei mosaica, as alianças que eram faladas nas sinagogas, e ele caiu em si e arrependeu-se. Mas o da esquerda não. Aí Satanás, quando viu que não conquistava Jesus, subiu na cruz da esquerda e entrou no camarada. Quando entrou no camarada, ele zombou de Jesus. O diabo faz isso, zomba. O indivíduo pode estar parecendo o maior derrotado do mundo. Ele é a pessoa que joga no chão, ainda zomba. Aí disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti e a nós mesmos. Se Jesus descesse da cruz, salvação não existiria. Jesus calou. Sabe o que aconteceu? O céu vem e entrou no ladrão arrependido da direita. Aí ficou a briga do inferno com o céu. E Jesus no meio, Jesus calado. Quando o inferno esticou a cabeça que disse esse palafrório, o céu também estica. Aí disse para o céu, dizendo para o inferno: nem mesmo tu, estando na mesma situação que nós, não te arrependes? Aí olhou para o homem, observe, veja o que é fé. Olhou para um homem escarrado, cuspido, rasgado, ensanguentado, humilhado, cravado na cruz, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Isso é fé. Não precisa ver milagres nem glória resplandecente para crer. Amém? Muito bem, glória a Deus. Professor, e aí nesse intervalo também, entre a 69ª e a 70ª semana, tem a era da graça, né? O tempo da graça. Sim. A igreja que vai surgir aí, foi uma promessa que Jesus fez, que ele iria edificar a sua igreja. Sim. Então, nesse intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana, que é um período de tempo indeterminado, né? Tem a fundação da igreja, o tempo da graça. O que é que o senhor pode falar sobre o tempo da graça? Deixa um pouquinho lá para trás. Às vezes eu fico pensando, sobe ao meu coração um pensamento interessante. Tudo isto que Deus preparou foi para a igreja. Não foi para Israel, foi para a igreja. Israel veio para que dela viesse a igreja. Era fácil para Deus trabalhar qualquer nação, em colocar no coração dos egípcios, no coração dos babilônios, no coração das outras nações, o respeito por si. Mas Deus quer conquistar, professor Arthur Salles. Deus quer conquistar, quer voluntário, quer que a pessoa aceite voluntariamente. Então foi o que ele fez, preparou um povo, que é Israel. E deste povo veio o Messias de Israel, que é Jesus. Aí quando Cristo perguntou a Pedro: que dizem os homens que eu sou? Simplesmente Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar a igreja significa plantar, fazer da igreja a sua noiva perfeita. A igreja atualmente é a noiva de Cristo. Israel é a esposa, a igreja é a noiva. Eu estava em São Paulo, acabando de dar um estudo para jovens namorados. Um grupo veio a mim e perguntou: ô irmão Saulo, Jesus teve namorada? Eu disse: não. Como é que o senhor pode provar que Jesus não teve namorada? Jesus nunca foi de paquera, nem de flerte. Jesus imaginou uma noiva para si. Então ele disse: eu procuro, não encontro nenhuma, eu vou formar uma. Aí formou a igreja. Jesus é a igreja é a noiva que Cristo idealizou, pura, limpa,
imaculada, sem ruga, que tem o mesmo espírito do homem chamado Jesus. Veja, Atos 10:38, repetindo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 1:8, não muito depois desses dias, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Foi a primeira vez que Jesus disse aos discípulos que ele não apenas receberia o Espírito Santo, mas também o poder. Ou seja, a igreja tem o mesmo DNA espiritual do homem chamado Jesus. Quando naquela noite, o professor Givanildo, no cenáculo, João capítulo 14, versículo 1, se tivessem perguntado a Jesus, quem é este que vem? É igual a ti, Senhor? Igual a mim. Ele será a nossa cabeça pensante? Será. Ele será a nossa boca falante? Será. Os nossos ouvidos que escutam? Sim. Ele vai na nossa frente? Não. Ele vai estar dentro de você. É diferente. Enquanto eu estou aqui, eu vou na frente. Mas quando ele vier, ele não vai na frente, estará dentro de você. Por isso a igreja é considerada a noiva de Cristo. E para ser noiva de Cristo e futura esposa, tem que ter o mesmo DNA espiritual do homem chamado Jesus. Glória a Deus. Então eu posso dizer, professor, que nesse intervalo também, entre a 69ª e a 70ª semana, Deus volta a sua atenção agora para a igreja, né? No antigo pacto, na antiga aliança, Deus agia no mundo através de Israel. Foi desse povo que Deus levantou reis, juízes, profetas, sacerdotes. Mas agora Deus volta a sua atenção para a igreja. A igreja hoje é a agência que está, eu vou dizer assim, realizando a obra de Deus na terra. Praticamente tudo que Deus faz no mundo hoje, Ele faz através da igreja. Mas há muita controvérsia nisso. Será que a igreja substitui Israel? Será que a igreja pode ser chamada o novo Israel de Deus? Será que Deus esqueceu, abandonou Israel e agora só trata com a igreja? O que é que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, a gente tem ouvido muito isso nessas redes sociais. Eu tenho dó dessas pessoas que crêem nesses mentirosos, nesses antissemitas. Porque um religioso que prega que Israel foi substituído pela igreja é antissemita. Ele não ama Israel, ele não ama a profecia. Professor Givanildo e queridos irmãos, se Israel fosse substituído para a igreja, as profecias do Antigo Testamento tinham falado sobre isso. Como é que Deus usa profetas no Antigo Testamento e faz promessa a Israel? E depois, pelo um pecadinho deste tamanho de Israel, Deus diz, não quero mais conversa com vocês, agora faço a igreja. A igreja não substituirá Israel. A igreja é uma instituição distinta. Israel é uma instituição distinta. Israel é o povo chamado em Oséias de a esposa de Jeová. Quando a gente lê Ezequiel, capítulo 16, são 3 pontos que a gente encontra. No primeiro ponto, Deus mostrando a Israel que ela é uma prostituta, que ela é uma meretriz, falando dos seus pecados. Na segunda parte, Deus mostra os castigos que está reservado para ele. Olha, vocês vão sofrer, vocês vão apanhar, vocês vão gemer. Quando? No juízo final? Não, não, é aqui na terra. Se é aqui na terra, vai ser por aqui mesmo. Então Deus não vai deixar para amanhã, vai ser hoje. Mas por quê? Porque vocês têm sido desobedientes. Então, primeira parte, Deus mostrando o pecado. Segunda, capítulo 16 de Ezequiel. Segunda parte, Deus dizendo os castigos. E a terceira parte, Deus dizendo, vou perdoar. Tá? Vou restaurar. Vou trazer de volta. Entendeu? Então, Israel não pode substituir a igreja. Tá certo? Porque Israel é um povo distinto da igreja. Agora, tem uma coisa, professor Givanildo. Quando um israelita aceita Jesus como Salvador, deixou de ser israelita, viu? Agora é povo de Deus, cidadão do céu. Muito bem, então eu posso dizer que Deus tem
projetos específicos para Israel, projetos específicos para a igreja, e futuramente Deus também voltará sua atenção para Israel, porque Jesus vai reinar sobre a terra a partir de Jerusalém. Professor, outro ponto muito importante do seu livro, que está no capítulo 6, são aquelas controvérsias sobre o arrebatamento da igreja, né? É possível que todos tenham acompanhado aí debates calorosos entre os pré-tribulacionistas, mid- ou mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, principalmente entre a primeira e a última, que são os pré- e pós-tribulacionistas. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: por que é que a interpretação pré-tribulacionista ela é mais coerente? Primeiro, a interpretação pré-tribulacionista é a interpretação... Licença, só um minuto. É possível que todos saibam, mas só para eu reforçar aqui, de repente pode ser que alguém não saiba, né? Mas a nossa pergunta é: por que é que o senhor acredita que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação? A igreja primitiva, não estou falando da igreja do segundo século, ainda do primeiro século, era pré-tribulacionista. Quem modificou isso foi os hereges Filon, Clemente, Orígenes e outro que eu esqueci o nome, é outra coisa, é outro herege. Eles criaram essa heresia. Então, a partir disso aí, deixaram de crer nas profecias, e as profecias ficaram como algo alegórico espiritualizado. Mas eu quero só dar dois capítulos para todos vocês anotarem aí para ler em casa. 12 capítulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5. Será que Paulo ia escrever a carta aos 1 Tessalonicenses sem colocar em ordem os assuntos? Se você tirar o termo capítulo e os versículos do capítulo 4 e do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e ler apenas o assunto, você vai ver que desde o versículo 13 até o 18, Paulo está falando sobre arrebatamento. Ele chega a dizer: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Então, quando chegar no capítulo 5, você não diga capítulo 5, verso 1, não. Continue. E você vai ver que ele começa a falar da grande tribulação. Ora, querido, se ele começa com o arrebatamento e em seguida vem a grande tribulação, significa só nesta carta mostra que a grande tribulação vem depois do arrebatamento. E outra coisa, nós, pré-tribulacionistas e pré-milenistas dispensacionalistas, cremos na literalidade das profecias. As profecias são literais. Aquela profecia da abertura do rio Eufrates, que diz que o rio Eufrates será aberto para que o exército do Oriente atravesse. Um certo expositor da escatologia disse que leu 100 de comentários do assunto, 50 comentários de pré-tribulacionistas e 50 comentários de pós, de mid e outros. Os 50 comentários dos que não eram pré-tribulacionistas, nenhum era idêntico ao outro, nenhum. 50 comentários diferentes, divergindo. Por quê? Porque eles alegorizam o texto. E os 50 comentários dos pré-tribulacionistas, todos eles, professor Givanildo, diria literalmente: o rio Eufrates vai ser aberto. Só assim se compreende as profecias na sua literalidade, salvo uma ou outra que fala em alegoria, como o dragão com 7 cabeças, que é uma representação de alguma coisa, é que as pessoas têm que ter maior cuidado. Mas o restante, professor Walso, ministro Enoque, é literal. Muito bem, então podemos dizer que, à luz das profecias bíblicas, a interpretação pré-tribulacionista é a mais coerente. Jesus vem buscar a sua igreja antes que tenha início o período sombrio da grande tribulação, até porque o próprio anjo disse a Daniel: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo, né, que é o povo judeu,
e a tua cidade que é Jerusalém. Logo, a grande tribulação não é para a igreja, e sim para Israel. Agora, sabe outra coisa, professor? Sabe por que Philip Russell Shedd, né? Ele acreditava, ele era pré-tribulacionista, não, era pós-tribulacionista e pré-milenista. Só que ele era pré-milenista histórico. É uma diferença. Pré-milenista histórico é um, pré-milenista dispensacionalista é outro. Pré-milenista histórico acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. E ele cita. Contudo, ao ler na nota de rodapé da sua Bíblia e seus livros, eu percebo que ele pega Daniel capítulo 7 com Apocalipse na manifestação do anticristo. Se você observar, os textos são idênticos, são quase 100% idênticos. Então lá no Apocalipse, quando fala dos santos perseguidos, está falando de Israel, não é da igreja. Tá certo, professor? Muito bem. Professor, nós ainda temos perguntas, mas diante dessa multidão é possível que alguém queira, esteja aí orando: Senhor, quem dera que o professor Givanildo me desse uma oportunidade. Aí é onde está a história. Eu vou pedir o apoio aí da equipe da CPAD para circular um microfone para nós respondermos algumas perguntas. Alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, que gostaria de também... Pronto. Professor e presbítero Alson Salles. Faça isso comigo, não, o senhor logo. Com certeza não será capciosa, professor, fique tranquilo. Pastor Nadijac, me substitua aqui. Pai do Senhor, bom dia. Parabenizar o professor Saulo aí pela publicação do livro. Posso reconhecer que o professor Saulo é um pensador que faz um exercício intelectual de criticar as próprias crenças para aprofundar e amadurecer. Então, parabéns. No primeiro bloco da sua palestra aí, da entrevista, o senhor falou sobre Gênesis capítulo 15 e falou sobre a promessa de Deus à terra. A minha pergunta é baseada em Gênesis 15, versículo 18, onde Deus diz que a terra que a nação, a descendência dele herdaria, seria desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. 1000 anos antes de Jesus nascer, na grande trilogia de reis, que chegou ao maior esplendor de Israel, ele só conseguiu dominar o miolo da terra, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, chegando próximo do Egito e próximo da Síria. A minha pergunta é: quando Israel vai dominar essa terra, ou se Deus se referia a isso acerca de todas as descendências de Abraão? Segundo ponto: por que apenas Deus passou pelas metades e não Abraão? E não é uma pergunta capciosa, é uma dúvida sincera. Me ajude. Deixa eu ler o texto, por favor. Na NAA, Gênesis capítulo 15, versículo 18, diz: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Isso acontecerá no reino milenar. Reino milenar. Toda essa profecia vai se cumprir. Quanto às metades de Gênesis 15, lá no antigo Israel, o altar que nós às vezes já pensamos só era um altar, eram 2 altares. Um altar e outro altar ao lado. Para que as pessoas que fizessem um pacto, os 2 atravessassem entre os 2 altares e cada um ia acendendo o fogo sobre os holocaustos de um lado e de outro. Como a promessa de Deus a Abraão era incondicional, pastor, não precisava Abraão passar. Abraão não tinha nada a ver, a fazer, a não ser esperar a promessa. Por isso que Deus estava dizendo: não precisa você passar, Abraão. Mas eu quero, não precisa, eu passo sozinho.
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Segunda pergunta. Sim, por favor. Meu Deus do céu, me ajuda. Professor, eu não queria estar no seu lugar, viu? Pastor Nath, amenize, por favor. Professor, a minha pergunta vai mais no sentido de como leitor de suas obras. O senhor escreveu, o primeiro seu livro foi sobre a grande tribulação. Depois veio Jesus o Messias. Esta obra agora é Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã. Como leitor de suas obras, e talvez aqui algum irmão que esteja aqui que não adquiriu ainda a sua obra e já tenha os outros 2 livros e possa de repente estar com a dúvida seguinte: o que difere dessa obra sua para as demais obras? Se eu tenho, por exemplo, a grande tribulação, Jesus o Messias, o que esta obra estaria me acrescendo ao conhecimento que eu já construí lendo as suas 2 primeiras obras? Muito bem, obrigado, pastor. Olha, Jesus de Nazaré se refere às profecias. Tá? Ali eu trato da formação dos levitas e não de Israel. Não trabalho com as alianças, só com os levitas. Estou falando ali sobre profecias no Antigo Testamento e cumpridas no Novo, em Jesus de Nazaré. A grande tribulação é só a grande tribulação, pastor, é específico. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, 2 em diante, até os primeiros versículos do capítulo 19, a grande tribulação. E este livro é uma síntese de toda a história, que começa com a chamada de Abraão, as alianças que Deus fez com ele, a formação de Israel, a desobediência de Israel, para dar ênfase aos castigos de Israel, para chegar ao Messias e fundar a igreja. Então, na verdade, eu quis mostrar um relacionamento entre o antigo Israel, uma chegada do Messias, rejeitado, e a formação da igreja. E no final, tanto Israel quanto a igreja estarão juntos, tanto no reino milenar, quanto na Nova Jerusalém. Satisfiz o senhor? Por favor, me ajuda. Professor Alessandro tem uma pergunta. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para os demais que não foi nada combinado, tá? Os irmãos estão vendo o que estão fazendo comigo? Não foi nada premeditado nem combinado. São os professores mesmos que querem interagir. E eu dou graças a Deus estar aqui do seu lado, professor. Está vendo? A paz do Senhor, meus irmãos. Vou pegar gancho aqui na palavra do nosso diretor, pastor Nadir Jackson, como leitor dos seus livros, né? Inclusive eu tive o prazer de lê-los, ainda de forma embrionária, há 15 anos passados, quando estávamos indo ministrar aula em Garanhuns, que o professor Saulo já falava do seu primeiro livro, e ele me convidou, né, a ler esse livro em forma ainda de não apostila, mas encadernado, né? Eu fiquei muito surpreso e quando li o primeiro disse: agora eu quero ler a trilogia, né? E tive a oportunidade de ler os 3. Professor Saulo, uma pergunta, também não é capciosa, claro. Em seu livro, eu li, marquei aqui e queria fazer uma pergunta. O primeiro sangue foi derramado no Jardim do Éden por um descendente de Adão. O segundo sangue foi derramado no Jardim do Getsêmani pelo Filho de Deus. No primeiro sangue não tinha Israel. No segundo sangue tinha Israel e a igreja. A pergunta é: quando Gênesis 3:15 Deus fez a promessa da tua descendência virá um que pisará a cabeça da serpente, ali estava Israel e a igreja, só Israel ou só a igreja? Sempre na salvação pelo sangue está todos os povos. Eu vou relembrar uma parábola de Jesus, está certo? Parece que é o capítulo 13 de Lucas. Ele conta a parábola do tesouro achado no campo. É isso? 13 de Lucas diz: o Senhor Jesus conta assim: e um certo homem achou um tesouro no campo. Tá bom?
Está escrito lá. Um certo homem achou um tesouro no campo e ele comprou o campo. E pegou o tesouro e escondeu. Mas na parábola seguinte, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar e pegou, a fala da pérola. Então, todo mundo que prestar atenção vai observar que a pérola, ele não escondeu a pérola. A pérola, para uma ostra gerar uma pérola, ela sofre, dói. Se a gente pudesse escutar o seu gemido, ouviria que dói. Então, a preciosidade, ela é feita na dor. Representa a igreja. Aquela pérola representa a igreja formada na dor do homem chamado Jesus. E o tesouro achado no campo e escondido é Israel. Cristo, quando morre na cruz, ele salva todos aqueles que irão ser salvos na fé no Deus vivo e verdadeiro. Portanto, o tesouro no campo está salvando Israel. E a pérola está salvando a igreja. Então, Gênesis 13:15, Israel e a igreja estão salvos ali. Amém. Foram tudo maravilhosos, muito bom. Se esses homens fossem perguntar, olha... Professor, se eu soubesse, eu teria combinado isso. Por favor, os professores não façam pergunta. Bem, ainda temos espaço para mais uma pergunta. Por favor, eu queria pedir ao professor Ramon, se o senhor permitir, porque tem uma representante feminina, para não dizer que só os professores fizeram perguntas, é a esposa do evangelista Josué Nicolau, se eu não estiver enganada. Também não vai ser pergunta simples não, viu, professor? Eu estou sabendo disso. A paz do Senhor a todos. É bem simples, viu, professor? Eu assisti uma explicação de alguém que defende a pós-tribulação, né, o período que a igreja passaria aqui na Terra, a grande tribulação, e eles diziam o seguinte, quer dizer, ele, né, o professor dizia o seguinte, que no primeiro século não se falava no arrebatamento invisível da igreja. Se falava da volta de Cristo. Então, os cristãos daquela época esperavam a volta de Cristo. E que, com o passar do tempo, se eu não me engano, a partir do 4º século ou por aí, foi que começou a se ter uma teoria que Cristo voltaria e buscaria a sua igreja no arrebatamento invisível e depois viria a tribulação. Mas que isso não era uma preocupação da igreja do primeiro século. Era como se fosse diferente a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Então, por isso que eles não criam no arrebatamento invisível. Cria que Jesus vai voltar para buscar o povo, tanto Israel quanto a igreja, no mesmo período. Obrigada pela oportunidade. Observe, se o pós-tribulacionismo tivesse certo, era um problema. A Bíblia teria que ser reescrita. Para o pós-tribulacionismo, Cristo vem buscar a igreja, leva e volta. Não tem espaço para nada. Ele leva os salvos e depois vem implantar o seu reino. Aí eu pergunto, onde é que fica o julgamento das nações gentias no capítulo 25 de Mateus, quando ele bota ovelha no lado direito, pequeninos irmãos à frente e bode do lado esquerdo? Se Jesus levou todos os santos no arrebatamento, quem são aquelas ovelhas? Se Paulo escreve na carta dizendo, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos a encontrar com Jesus nas nuvens. A Bíblia mostra que os santos vai. Se o pós-tribulacionismo diz que Cristo vem buscar todos os santos, repetindo, porque o capítulo 25 de Mateus fala na vinda de Jesus em glória e no julgamento das pessoas que estão na terra. Ele vem com a igreja. Então, os bodes são aqueles que ficaram contra Israel durante a grande tribulação. Os pequeninos irmãos são os judeus saídos da grande tribulação. E as ovelhas são os salvos que creram e perseveraram durante a grande tribulação. Os pequeninos irmãos são judeus. E os bodes são os inimigos de Israel e de Deus. Se os irmãos prestar atenção ainda no texto, Joel, capítulo 3, versículo 2, por favor, quem lê para mim? Os irmãos vê a medida do julgamento das nações vivas, qual é? 3 e 2 de Joel.
Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Obrigado, professor Joaquim. Observa que o profeta está dizendo, 720 anos antes de Cristo, que haverá um julgamento aqui na terra com as nações gentias que espalharam Israel e dividiram a terra. Eu perguntaria ao pós-tribulacionista, tanto aquele texto que falamos, como este, onde é que fica isso? Em que época será esse julgamento? Repetindo, se no arrebatamento Cristo vai e leva todo mundo santo. As ovelhas deveriam ter ido e volta para implantar o reino milenar. Ele não sabe explicar isso. Nunca explicou. E segundo, não é verdade que no primeiro século não se falava do arrebatamento. Observe, teologia é uma coisa, a teologia é algo acadêmico. Então, a história do arrebatamento invisível significa que é não abrir e fechar de olhos. Quem é que vai ver isso? Tem que ser invisível. É invisível, professor Alessandro, porque ninguém vai ver. Não é que ficar no escuro, tudo. Não. Acabou-se. Ninguém viu. Foi-se embora. Então é invisível. É secreto. Porque o mundo não vai perceber. Agora, quando Cristo vier em glória, 1:7 de Apocalipse, todo olho verá. É quando lá em Mateus 24, na sua vinda em glória, ele diz: como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Significa que na vinda de Jesus em glória, toda a terra verá a sua vinda. Aí é a vinda em glória. Arrebatamento da igreja é invisível e secreto para o mundo. Amém. Professor Saulo, tem mais 2 professores da STADEB querendo fazer pergunta ao senhor. Primeiro, professor Ramon Diego. Ele termina esse negócio. Não se preocupe, eu vou falar com o diretor. Da próxima vez, os professores são proibidos de fazer perguntas. Ramon. Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero parabenizar, né, o nosso querido amigo. Né, eu sempre digo a ele que ele é meu mestre, ele sabe disso. Fui aluno dele, sou aluno dele. Professor, eu tenho uma pergunta, né, em Apocalipse, capítulo de número 14, né, o versículo de número 1 vai falar sobre que tinha um cordeiro e junto com esse cordeiro um grupo de mais 144 mil pessoas, não é? E eu conversando um tempo atrás com um grupo heterodoxo, né? E eles perguntaram a mim se eu queria fazer parte desses 144 mil. E eu perguntei a ele, tá certo, eu quero. E qual é meu número? Ele disse, não sei. Ficou complicado. Essa é a minha primeira pergunta para o senhor sobre esses 144 mil. No mesmo texto, versículo 6, versículo 7, vai falar que tinha um anjo e este anjo estava pregando o evangelho para um grupo. Se o senhor puder me ajudar aí, esse tipo, não sei qual anjo ou para quem ele estava pregando e que evangelho ele estava falando. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse grupo que diz que os 144 mil de Apocalipse 7, capítulo 7, capítulo 14, são os únicos salvos, há uma briga. Porque o seu fundador, se eu não me falar a memória, é Rutherford. Estou falando dos TJ, é isso? O Rutherford, ele abonou, pastor. Ele disse que não era apenas 144 mil. Sabe por quê? Porque ele estava fora. Aí ele refez, né? Refez o cálculo, refez a regra. Disse, não, para ele entrar. Então, não vale. Não vale. Não vale. Então, isto eles fazem. Isso é seita, irmão. Nós, crentes, deixa eu falar um pouquinho sobre a Astiadeb. A Astiadeb é ortodoxa, é biblicista e acadêmica. Ela usa a Bíblia. Ela não incrementa palavra de A nem de B. Usamos a palavra de Deus. Isto é a nossa escola. Tá? Então, voltando, tentando responder a pergunta do professor Ramon, sobre que evangelho o anjo está pregando. O evangelho universal ou eterno? Porque, deixa eu falar rapidamente, eu queria que os irmãos, por favor, fizessem um esforço para entender, já que eu gaguejo muito. Existe
biblicamente a gente pode falar no Evangelho do Reino. E o que é o Evangelho do Reino? A implantação de um reino na terra, onde Cristo reinará literalmente por 1000 anos. Este Evangelho era pregado pelos antigos crentes, os crentes do Antigo Testamento. Isso é tão sério que no Salmo 37 tem 6 vezes escritos: os mansos herdarão a terra. Que o TJ usa esse texto. E 3 vezes das 6 vezes está dizendo para sempre. Isto é o Evangelho do Reino milenar. Evangelho pregado do Antigo Testamento. O Evangelho da graça, porque nós somos salvos pela graça, pelo sangue e pela fé. Pela graça de Deus. Ou seja, nós podemos ter carro, morar em cobertura, ter avião, ser rico na terra e namorar no céu. Isso é graça. De ver ser perseguido, ser autoridade na terra, isso é graça. Evangelho salvo, então o Evangelho tem isso: graça, sangue e fé. Somos salvos pela graça, pelo sangue e pela fé. Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pela nossa fé, nesses 3 dispositivos. Quando a porta da graça se fecha, aí a salvação é pelo esforço da fé que a pessoa tem no sangue do Cordeiro. Então a salvação depois do arrebatamento é pelo sangue e pela fé. Fé no sangue e no sacrifício. Portanto, esse evangelho que o anjo vem pregando é o anúncio da eterna mensagem que estava no coração de Deus. Que o Cristo vem reinar e está chegando. E vi um anjo com o evangelho eterno na mão. A gente pode dizer que é o evangelho universal, onde a igreja e Israel e as demais pessoas que pertencem tanto a Israel quanto à igreja vai estar sob a égide, sob o cetro do Cordeiro de Deus. Tá certo? Eu não queria estar na sua pele, mas ainda tem mais uma pergunta de um professor Jonathan Zeder. Meu Deus do céu, isso aí quando vem. Não, é seu amigo. Meu amigo. Seu amigo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Deus abençoe o William pela oportunidade aqui de trazer o mestre. Não é? O professor Saulo foi professor da maioria de nós e temos não só um carinho como homem de Deus, mas como alguém que sempre está disposto a ensinar. A nossa irmã, a esposa do pastor Nicolau, esqueci seu nome, Marcelene trouxe Missilene trouxe uma questão importante e eu queria só devolver para o senhor para que a gente conclua. Eu estava comentando com o pastor Nadir Jackson, o método de interpretação bíblico sempre foi utilizado pelos profetas, pelo próprio Jesus. A gente diria que é o histórico gramatical. Jesus pegava a história do período, usava a linguagem e interpretava. A grande questão, hoje nós temos o método histórico crítico, que é desculpa a palavra, é uma tristeza, né? Vem aí para destruir as escrituras como inspirada, inerrante, e é algo que o professor Walson tem combatido muito em seus artigos, em seus materiais. Pastor Nadir Jackson, em sala de aula, foi o meu professor de hermenêutica. O evangelista Alessandro também tem combatido bastante. Mas o mal da igreja, desde o 1º século até o 4º século, com Agostinho, e aí, claro, a gente faz as ressalvas possíveis a ele, mas como intérprete das escrituras, usando alegorismo, ele acabou deturpando as escrituras. A minha pergunta é bem simples, Por que a gente deveria mudar o método que sempre foi utilizado por Jesus para aceitar o método de Orígenes, que era alegórico, e os demais? Claro, a igreja a partir do 4º século vai passar por aquele período terrível, vai culminar com a reforma, e aí volta novamente a repensar o texto como o texto e a sua história. Então, por que a gente permitiria, e aqui é uma crítica, tá, para quem pensa assim, por que a gente permitiria que esse ato de tempo que mudou a forma de interpretar as escrituras se tornasse um modelo para a gente interpretar o texto bíblico que foi interpretado por Jesus da maneira de observar o seu tempo e observar as escrituras? Mais uma vez, parabéns pela 3ª obra aí, e os irmãos se preparem que vem mais 2 por aí. Digam amém. Amém. Vem mais 2 por aí. Obrigado, meu amigo, professor. Observa, querido. Deixa eu dizer uma coisinha a vocês.
por que foi que aquela escola de Alexandria passou a interpretar alegoricamente as escrituras? Porque eles eram fãs, idolatravam a filosofia grega. E os escritores gregos, eles tinham ojeriza, nojo do que seus deuses faziam. Deuses libidinosos, matando parentes, coabitando com parentes. E eles ficaram com vergonha de escrever isso. Os escritores gregos, então eles alegorizaram as ações dos deuses gregos. Para não dizer que os deuses gregos eram tão pervertidos. Não é assim, professor Alexandre? O que aconteceu? Quando eles vieram para o cristianismo, a mentalidade era a filosofia. Eles tentaram mudar, incrementar a filosofia grega. E quando chega no cristianismo, que vai ler o Antigo Testamento, vai ver o quê? Deus mandando matar animais. Deus mandando matar os cananeus. Deus mandando fazer assim. Eles alegorizaram. Espera aí, Deus não faz isso não. Então, deturpar a Bíblia. Eu digo a vocês, com convicção, quando eles começaram a deturpar a Bíblia, Satanás estava naquele negócio. Com certeza. Então, como falamos antes dessa resposta, a Astiadeb é uma escola ortodoxa. Ela não alegoriza. Está aí o pastor Nadir Jacques, pode ser o nosso premier, né? E esperando qualquer coisa, passa por ele. E se o senhor não estiver presente, o resto do professor responde também. Nós somos uma só voz com o nosso diretor, tá certo? Temos um só pensamento, uma só voz. Nós vestimos a mesma camisa, tá? Nós somos ortodoxos e cremos na literalidade das Escrituras Sagradas. Amém. Muito bem. Para quem deseja conhecer mais acerca desta obra, primeiro você deve adquirir, ler, não é? E eu gostaria de dizer que nós temos diversos programas lá no YouTube, onde estamos entrevistando o professor Saulo Soares, nessa mesma temática, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Nesta obra, o professor trata de diversos outros assuntos que não foi possível, o tempo não permite, nós tratamos de todos os temas, mas ele fala sobre as ressurreições, sobre o milênio, sobre a Nova Jerusalém, sobre o Estado Eterno e Perfeito, e é uma obra que eu recomendo. E daremos continuidade ainda na Rede Brasil, né? O programa será exibido aos domingos, às 17h30. Então, antes de ir ao culto, você assiste também os instantes finais, canal 14 Rede Brasil TV, ou lá no YouTube, essa palestra com o professor Saulo. Deus abençoe, parabéns pela sua obra, e está com o nosso irmão Williams.